Como seria se pudéssemos enxergar as verdadeiras intenções por trás de cada aperto de mão, de cada olhar aparentemente vago? Por que, em um mundo que supostamente celebra a astúcia e a inteligência brilhante, a simulação da estupidez pode se revelar a mais potente das armaduras e, paradoxalmente, a mais letal das armas? Navegamos em um oceano de interações sociais, onde cada indivíduo é um iceberg, mostrando apenas uma fração de si, enquanto a vasta massa de suas intenções, medos e desejos permanece submersa. E se eu lhe dissesse que existe uma arte, uma ciência quase, em deliberadamente apresentar ao mundo a ponta mais inofensiva e desinteressante do seu iceberg? O tema que vamos dissecar hoje é exatamente este: a manipulação através da fachada da ingenuidade, uma tática tão antiga quanto a própria dissimulação humana, popularizada e eternizada nos escritos daquele que ousou desnudar o poder em sua forma mais crua, Nicolau Maquiavel. Ele nos alertou: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. Mas essa frase, frequentemente citada, guarda camadas de profundidade que poucos se atrevem a explorar. Não se trata apenas de enganar o simplório, mas de criar um campo de distorção da realidade ao redor de mentes supostamente argutas que, cegas pela própria arrogância opressa, subestimam o tolo à sua frente. É uma dança perigosa, onde o intelecto se curva à percepção fabricada. A promessa aqui não é um manual para vilões, mas um espelho para a natureza humana, um convite para reconhecer os mecanismos que operam sob a superfície de nossas relações. O tom é desafiador, sim, porque para entender a luz, precisamos primeiro compreender a vastidão da sombra que ela projeta. Este não é um caminho para os fracos de espírito, mas para aqueles que buscam a verdade, por mais desconfortável que ela seja. A aparente burrice é o disfarce perfeito em um mundo que julga o livro pela capa, um mundo sedento por categorizar e subestimar. É o lobo em pele de cordeiro não por maldade inata, mas por uma profunda compreensão de que, para caçar suas presas, sejam elas informações, vantagens ou a simples passividade do outro, é preciso primeiro ser invisível, ou melhor, ser visto como inofensivo. Esta estratégia, meus amigos, é um jogo de poder silencioso, uma guerra travada nos bastidores da percepção, onde o menos esperado é, frequentemente, o mais perigoso. Preparem-se, pois vamos desvendar como a burrice fingida se torna a chave mestra que abre portas que a inteligência ostensiva jamais conseguiria sequer arranhar. A jornada será longa e as revelações possivelmente perturbadoras. Mas antes de mergulhar nas técnicas, precisamos entender o terreno psicológico onde essa semente de manipulação floresce. Adentramos agora o labirinto da mente, tanto do dissimulador quanto daquele que é alvo dessa sofisticada forma de engano. Por que a máscara da burrice é tão eficaz? A resposta reside em grande parte na vaidade e nos vieses cognitivos do observador. O ser humano, como nos lembra Schopenhauer com seu pessimismo lúcido, é movido por uma vontade cega e irracional, muitas vezes disfarçada de lógica e razão. O ego alheio é um terreno fértil para um manipulador que se faz de tolo. Ao se apresentar como intelectualmente inferior, ele massageia a autoimportância do outro, que, sentindo-se superior, baixa suas defesas. É quase um reflexo pavloviano. Diante do inferior, o superior se sente mais seguro, mais no controle, ironicamente, mais propenso a revelar informações, intenções e fraquezas. Robert Greene, em suas 48 Leis do Poder, destila essa sabedoria na Lei 21. Finja ser otário para pegar otários. Pareça mais bobo do que o normal. Não se trata de ser genuinamente bobo, mas de orquestrar uma performance que desarme. A vítima, embevecida pela própria percepção de acuidade, não investiga, não questiona profundamente aquele que já rotulou como inofensivo. Freud poderia nos dizer algo sobre projeção aqui. Talvez o observador projete no tolo suas próprias inseguranças reprimidas sobre não ser inteligente o suficiente.
sentindo um alívio ao encontrar alguém que pareça validar sua superioridade. Do lado do manipulador, há um exercício de desapego emocional e uma observação fria. Ele se torna um ator no grande palco da vida, como sugeriu Shakespeare, mas seu papel é o do bobo da corte que, sob a capa da irreverência e da aparente falta de juízo, era o único que podia dizer verdades ao rei sem perder a cabeça. Esse bobo moderno coleta dados, observa reações, mapeia o terreno psíquico do seu interlocutor. Tudo isso enquanto mantém uma fachada de quem mal consegue amarrar os próprios sapatos intelectuais. Carl Jung falaria da persona, a máscara social que todos usamos. O manipulador maquiavélico que finge burrice eleva a criação da persona a uma forma de arte bélica. Ele não apenas usa uma máscara, ele escolhe a máscara mais improvável para seus objetivos, aquela que ninguém suspeitaria esconder uma mente calculista. Pense na natureza. O predador que se camufla, que parece uma pedra inofensiva ou um galho seco, até o momento do bote. A inércia aparente, a falta de brilho intencional, cria um vácuo que o outro se apressa em preencher com suas próprias suposições, geralmente lisonjeiras para si mesmo. É um judô psicológico, usar a força e o peso do ego do oponente contra ele mesmo. E quem nunca subestimou alguém para depois ser apunhalado pela surpresa de uma astúcia oculta? Essa experiência universal é a prova da eficácia dessa tática. Mas tudo isso não é sobre nomes famosos da psicologia ou filosofia. É sobre você e como essa dinâmica se manifesta no seu cotidiano, nas suas interações. E mais crucialmente, como essa burrice estratégica se torna uma ferramenta proativa de influência. Já estabelecemos o terreno psicológico. Agora, como essa burrice fingida se traduz em ação estratégica? Como o disfarce de cordeiro permite ao lobo não apenas sobreviver, mas caçar com precisão cirúrgica? Primeiramente, a aparente ignorância funciona como um escudo impenetrável. Em um ambiente competitivo ou hostil, quem atacaria o idiota do grupo? Quem dedicaria recursos preciosos para neutralizar alguém percebido como inofensivo? Essa subestimação generalizada concede ao falso tolo uma liberdade de movimento e observação que poucos desfrutam. Ele pode fazer perguntas ingênuas, que, se feitas por alguém percebido como inteligente, levantariam suspeitas. Desculpe, eu não entendi direito. Você poderia explicar essa parte complexa de novo, mais devagar? Uma frase que, sob o véu da lerdeza, pode forçar o outro a revelar mais do que pretendia, a simplificar excessivamente seus planos, expondo suas fundações. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, enfatiza a importância de conhecer o inimigo e a si mesmo, mas também de enganar o inimigo sobre suas verdadeiras capacidades e intenções. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, e fingir-se de tolo é uma forma de desarmá-lo psicologicamente antes mesmo que qualquer confronto direto ocorra. O tolo estratégico se torna um coletor de informações de primeira linha. As pessoas falam mais abertamente perto de quem não consideram uma ameaça ou um competidor intelectual. Segredos vazam, planos são discutidos, vulnerabilidades são expostas, tudo porque pensam. Ah, ele não entenderia mesmo. Maquiavel, em O Príncipe, não endossa a burrice, mas sim a importância crucial da aparência. A maioria dos homens julga mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. E se você parece ser um simplório, você ganha acesso aos bastidores das verdadeiras personalidades e intenções alheias. Além de escudo e ferramenta de coleta, a burrice fingida é uma isca. Ao subestimar você, seus adversários podem se tornar descuidados, arrogantes, revelando seus próprios pontos fracos na ânsia de demonstrar superioridade ou de tirar vantagem do coitado. Eles podem até tentar manipulá-lo, e ao fazer isso, mostram suas próprias táticas, seus próprios métodos, entregando o mapa de suas mentes. O tolo observa, aprende e espera o momento certo para agir, não com a força bruta da inteligência ostensiva, mas com a precisão de quem conhece intimamente as fraquezas do oponente.
É uma forma de virar o jogo usando a energia do próprio adversário. Mas isso não é apenas sobre se proteger ou coletar dados passivamente. É aqui que a aparente estupidez se torna uma arma ofensiva, um instrumento para moldar ativamente o comportamento alheio. Chegamos ao ponto onde a estratégia da burrice fingida transcende a simples observação e se converte em intervenção ativa, em manipulação efetiva. Como o tolo estratégico usa o conhecimento adquirido e a complacência alheia para atingir seus objetivos? Ele pode, por exemplo, introduzir ideias acidentalmente, como quem tropeça em uma solução genial sem querer. Nossa, eu tive um pensamento bobo aqui. Provavelmente não faz sentido. Mas e se essas ideias, por virem de uma fonte supostamente não ameaçadora, encontram menos resistência? Se a ideia for boa, outros mais inteligentes podem adotá-la como própria, e o tolo alcança seu objetivo sem levar o crédito, mas também sem atrair o ônus da responsabilidade ou a inveja. Ele pode influenciar decisões importantes semeando dúvidas ingênuas sobre os planos dos outros, ou apoiando sutilmente a opção que lhe favorece, sempre sob o disfarce da simplicidade. Eu não entendo muito dessas coisas complicadas, mas essa opção aqui parece mais fácil, né? É a arte de conduzir o rebanho sem que ele perceba o cajado. O tolo pode também encorajar os excessos dos outros. Se alguém está sendo arrogante, o tolo pode, com admiração fingida, inflar ainda mais esse ego, levando o indivíduo a cometer erros por pura presunção. Nietzsche nos falou sobre a vontade de poder, e aquele que se julga superior anseia por validação. O tolo oferece essa validação envenenada, observando o outro tropeçar em sua própria grandiosidade. No entanto, essa jornada pelo caminho da dissimulação não vem sem custos. Viver constantemente por trás de uma máscara, mesmo uma autoimposta e estrategicamente vantajosa, pode levar a um profundo isolamento. Quem realmente conhece o verdadeiro eu do manipulador? Aquele que engana a todos pode acabar enganando a si mesmo, perdendo contato com sua autenticidade. Há uma solidão inerente ao estrategista que opera nas sombras da percepção alheia. Além disso, existe o risco constante de ser desmascarado. Se a farsa for revelada, a perda de confiança é total e, muitas vezes, irreparável. A reputação, uma vez manchada pela pecha de manipulador dissimulado, dificilmente se recupera. A questão existencial que emerge é: até que ponto os fins justificam esses meios? Maquiavel argumentaria que no jogo do poder a moralidade é um luxo que poucos podem bancar. Para ele, a eficácia é o critério final. Mas para o indivíduo, qual o preço psíquico de se tornar um mestre da duplicidade? É uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Mas como toda ferramenta, pode se voltar contra quem a impunha. A verdadeira inteligência talvez não resida apenas em saber como usar essa máscara, mas em discernir quando seu uso é vital e quando ela se torna uma prisão. Exploramos as profundezas dessa tática maquiavélica, a construção da máscara, suas aplicações e seus perigos. Mas a narrativa não se encerra aqui. A verdadeira questão, que reverbera para além dos teóricos e estrategistas, é: como você ressoa com esse conhecimento? Concluímos nossa exploração da arte de manipular fingindo-se de burro, uma estratégia que ecoa os mais calculistas conselhos de Maquiavel e reflete as dinâmicas de poder que permeiam nossas interações. Vimos como a subestimação se torna uma aliada, como a máscara da inocência pode ocultar a mente mais arguta, e como o ego alheio é o campo de batalha perfeito para essa guerra silenciosa. A transformação possível após confrontar essa ideia não é necessariamente tornar-se um manipulador, mas desenvolver uma aguçada percepção para essas táticas. É sobre reconhecer o jogo, seja para se defender dele, seja para entender as camadas ocultas nas relações humanas. A reflexão final que proponho é que a verdadeira sabedoria não está em acumular máscaras, mas em compreender a necessidade delas no teatro social e, crucialmente, em saber quem você é quando todas as máscaras caem. Ressignificamos o conceito inicial. A burrice fingida não é sobre falta de inteligência, mas sobre uma forma extrema e arriscada de inteligência emocional
e estratégica. É o reconhecimento de que, por vezes, o caminho menos direto é o mais eficaz. E agora a jornada se volta para você. Este conhecimento, esta dissecação de uma tática tão potente quanto controversa, não deve permanecer apenas no campo teórico. Se esta exploração sobre as artes da influência e da dissimulação despertou algo em você, se você busca não apenas entender, mas também se fortalecer diante das complexidades das interações humanas, quero saber sua opinião. Deixe nos comentários. Você já utilizou conscientemente ou não a carta do tolo a seu favor? Ou mais importante, você já se sentiu alvo dessa estratégia e só percebeu tarde demais? Compartilhe sua experiência, pois é na troca que o conhecimento se solidifica. A jornada pelo labirinto da psique humana e das estratégias de poder é contínua. Lembre-se, no grande tabuleiro da vida, às vezes, o peão que parece se mover de forma mais lenta e desajeitada é aquele que está prestes a dar o xeque-mate. Até a próxima. E que seus olhos estejam sempre abertos para o que não é dito.